Então quer dizer que os políticos brasileiros decidiram ontem numa votação que estão se sentindo bastante discriminados porque não conseguem abrir eventualmente uma conta corrente ou encontrar crédito pelo parentesco relacionado a políticos, em alguns que estejam em processo de investigação ou algo que não seja transitado e julgado. Chegamos ao ponto de ter discriminação contra políticos brasileiros, hein? Na visão dos deputados, sim, né? E assim criam-se privilégios, né? Mais um privilégio para os políticos brasileiros, neste caso relacionado, como você disse, a essa questão de, eventualmente, o banco não conceder crédito a um político, né? Não dar um empréstimo para um político, em razão dele estar encalacrado ali num processo, réu num caso específico, ou o fato dele estar ali, né, enfrentando problemas por conta da sua posição como político, né? E inclusive com a pena de prisão de 2 a 4 anos e multa, né? Você imagina lá o gerente do Banco do Brasil, da Caixa ou de qualquer outra instituição financeira sendo preso porque se recusou a abrir uma conta para um político que está enrolado ou algum familiar de político, né? E aí são políticos e outras autoridades, né? Ministro do STF, juízes, diretores de órgãos superiores dentro das administrações, ministro, deputado, senador, pessoal do Tribunal de Contas, todo mundo estaria nesse pacote, né? Um projeto que seria ainda pior, né, Guilherme? Porque assim, a versão inicial dele incluía outras coisas, né? Incluía o crime de discriminação contra político em outras situações, não apenas essa situação relacionada aos bancos, né? Mas isso foi retirado no relatório, no substitutivo que foi aprovado. Então ele evitou aí se espraiar por essa coisa do direito das pessoas de se manifestar ou protestar contra políticos, né? Porque inicialmente isso ainda estava no meio. E o projeto, não por acaso, é da Dani Cunha, né? Que é filha do Eduardo Cunha, ou seja, política e familiar de político, né? E que, curiosamente, tem condenações vinculadas ao seu pai, né? Não é exatamente a deputada Daniele Cunha, mas que aí é aquela história de, nossa, queria abrir uma outra empresa. O problema, Ricardo, acho que nesse bojo todo dessa discussão é que, historicamente, e infelizmente a gente precisa constatar isso, parentes de políticos muitas vezes foram usados, e quem diz mais isso é o Ministério Público e o Ministério Público Federal, muitas vezes para acobertar patrimônio que não está vinculado ao político daquele mandato, ou aquele político que tem uma pretensão qualquer de ser candidato, ou coisas afins. Então, quando a gente olha para o todo, a impressão que se dá é isso, né? Quer dizer, as pessoas estão legislando, os parentes, e aí na proposta tem lá uma lista extensiva de gente que vai desde membro do Tribunal de Contas da União, procurador, subprocurador do Ministério Público, gente do Conselho Nacional de Ministério Público, do Supremo Tribunal Federal. Então, assim, até familiar de sócio dessas pessoas, né? Pois quer dizer, eu vou juntar aqui duas coisas que me parecem ser muito tristes de serem colocadas no mesmo arcabouço, mas é assim, o que a gente via, infelizmente, nos piores momentos do orçamento secreto e de como os recursos passavam pela Codevasf com pouquíssima transparência, era exatamente beneficiar parente de deputado, era beneficiar gente que era aliado de deputado, primo de primeira ou de segunda instância, de segundo grau, primeiro grau. Quer dizer, para essas pessoas que a legislação está sendo feita, é para permitir que a gente tenha mais leniência no sistema bancário brasileiro com essas pessoas. É ruim demais o que foi feito pela Câmara, né? Não é isso. E a grande questão você tem, para o cidadão comum, ele pode ir lá no banco e ter um empréstimo recusado, né? Um crédito recusado sem maiores explicações. E para um político ou um parente de político tem que dar uma explicação técnica detalhada, ele pode questionar isso, o cara pode ficar com medo de tomar mesmo que ele tenha razão, fala, pá, eu não vou deixar de abrir, tem uma pena de 2 a 4 anos aqui, depois a justiça entende que a minha justificativa não foi correta, vou liberar, né? E vou permitir, né? E isso é muito ruim. E assim, algumas considerações sobre essa aprovação que são importantes, né? Primeiro, a toque de caixa, o projeto entrou tem 24 dias, o substitutivo que foi votado só foi apresentado quando a votação já estava acontecendo, já havia aprovado o requerimento de urgência e tal, e os partidos ficaram meio perdidos, tanto é que você não teve uma unanimidade na maioria dos partidos. Apenas os partidos pequenos que votaram de forma unânime contra, né? Contra o projeto. O Novo, PCdoB, PSOL, Rede, Cidadania, esses votaram contra. Agora, nos outros partidos, houve uma salada.
muita gente a favor e contra em vários partidos. O PT, por exemplo, deu 43 votos a favor do projeto e 11 contra. O PL já deu 37 a favor e 44 contra, quer dizer, ficou mais dividido, né? E o próprio partido da Dani Cunha, 34 a favor e 16 contra, ou seja, não foi uma questão de direita ou de esquerda. Você teve parlamentares de direita e de esquerda votando contra ou a favor. Mas você teve ali um atropelo de última hora, o projeto, o substitutivo é do Cláudio Cajado, que é próximo, é ligado ao Arthur Lira, né? Era um interesse grande do Arthur Lira. Arthur Lira chegou a dizer durante a votação de que isso estava sendo feito para mostrar que político não podia ser atacado em avião, quer dizer, pensando na ideia inicial do projeto, né? Mas basicamente é isso. Nós temos dois tipos de cidadão na justiça, já sabemos disso, porque tem foro especial, e temos agora também dois tipos de cidadão ao chegar no balcão do banco, né? O político, o familiar de político, que tem que ser tratado com todo critério ali, né? E com o risco, inclusive, do cara ser preso, e o cidadão comum que vai lá e fala, não, infelizmente você não tem direito a crédito. Ô, Ricardo, bom dia pra você. Bom dia. Ótima quinta-feira. É difícil, né? E o cidadão comum, né, que a gente pode dizer assim, né? Porque cada vez mais políticos estão sendo colocados no outro patamar, né? Então, o cidadão comum, eu, você, Guilherme, o trabalhador que sai de casa aí todo dia cedo, o cara que tem busca de emprego, o cara que precisa, às vezes, de um crédito para tentar alavancar, mudar de vida, mudar o rumo da família aí, não consegue, né? O negócio é ser político, né? Por isso que cada vez mais a gente vê tantos e tantos candidatos, centenas, milhares de candidatos aí, todo mundo tentando achar uma brechinha, todo mundo tentando arrancar uma beira. Não, e detalhe, né? Como você tem... A pessoa pode dizer, mas tudo bem, isso muda para o político, mas para o cidadão comum continua como está, né? Então não vai ter impacto direto na minha vida. Vai, porque se o banco ele é obrigado a sair concedendo crédito, a abrir conta, independentemente de qualquer coisa, e correndo mais riscos porque o cidadão é político, ele vai ter que aumentar o juro de todo mundo, né? Para compensar essa despesa. Ele não vai assumir para ele. Sabemos muito bem como é que são os bancos, né? Eles não vão assumir para ele. Vai para o bolso de alguém, certamente vai para o bolso de todo cidadão. Agora, esse projeto ainda precisa ser aprovado no Senado, precisa ver se ele vai passar no Senado. Normalmente o Senado é um pouco mais responsável com essas coisas do que a Câmara. A Câmara, infelizmente, nos últimos anos, cada vez mais o estilo do Arthur Lira de alguma forma blindar os parlamentares. Pode ser que o Senado haja de maneira diferente. Vamos ver, vamos torcer, inclusive.